Paz do Senhor, amém? Tudo bem com Jesus? Deixa eu ler igual lá. Vamos fazer a leitura. Eis que agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando em Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos, e estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anequins e os fortes das cidades. O Senhor porventura será comigo para o depossar, como prometeu. Josué abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Amém? Pode se assentar. Esta é uma palavra em que Deus, Ele vai falar conosco sobre o tempo também. Sobre a idade, sobre o cansaço, sobre o renovo. E essa palavra também vai falar com você sobre fidelidade. Falar comigo sobre a fidelidade dele comigo, dele para nós e de nós para com ele. Porque nós fizemos a leitura no meio da conversa entre Josué e Calebe. Josué e Calebe já estavam numa idade um pouco avançada, ambos. E Calebe chega até Josué e conversa um pouco com Josué. E aí neste momento ele começa a perguntar e lembrar dos antepassados. Lembra? Daquilo que me foi prometido. Agora eu vou te explicar por que ele fala isso. No versículo 13, Deus, ele fala com Josué que Josué já estava numa idade avançada. E ele precisava que nessa idade avançada ele precisasse fazer algumas coisas terrenas, como avançar em terras, dividir as terras. Se você ler, você vai ver que foi dividido pelas 12 tribos as terras. E lá estava Calebe, que era da tribo de Judá. E já com a idade avançada, ele se lembrou aos 85 anos, como a gente fez a leitura. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como me prometeu. 45 anos são se passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando em Israel e ainda no deserto. Agora já sou de 85 anos. Calebe, ele foi aquele que foi escolhido para espiar a terra, juntamente com Josué. E aí quero começar a indagar, tanto você quanto a mim. Foi enviado 12, 10 voltaram falando que tem gigantes, é difícil, em que seria
olha, ali não sei. Mas voltou 2 desses 10. E vamos colocar entre aspas, por incrível que pareça, isso lá no futuro, onde a gente está lendo, são esses 2 que estão conversando lá, da lembrança do passado, em que Deus deu a ordem, Moisés obedeceu e mandou os seus até lá espiar a terra prometida. E 2 voltaram dizendo: olha, a terra é muito boa, mana, leite e mel. Tem uns gigantes? Tem. Mas quero falar de algo desses 10 e desses 12, daqueles que estão atentos às coisas de Deus, e aqueles que estão como os 10, só olham aquilo que está difícil, só olham aquilo que é grande, só olham aquilo que é a força da dificuldade, e não vê a vitória. Porque o homem e a mulher, vamos dizer assim, ele faz cálculos, ele olha, ele analisa, ele vai ver se dá ou não dá. E é natural do homem, da mulher, ele falar: poxa, Se você falar para uma pessoa que está lá fora, um ímpio, ó, sumiu o Chiquinho, não vai achar. Primeira coisa que ele vai dizer: sei não, hein? Mas se perguntar para você, o que você fez? Você orou? Você crê que Deus pode mover? Você crê que pode acontecer um milagre e ele sim voltar para casa? Ou alguém encontrá-lo e falar: ó, tá aqui, vem buscar. Eu sou testemunha disso. Um homem andarilho que todo dia está de frente onde eu trabalho, sumiu. Ele tem problemas mentais, tem problemas. Irmão, sumiu 6, 7 meses. E aí eu ouvi até de um moço assim, falando assim: ó, sei não, hein? Eu falei: vamos orar. Aí ele falou: mas você vai orar? Eu falei: tem que orar. Ele é uma vida. Jesus Cristo, ele não escolheu A, B, C, D ou E. Ele escolheu toda a humanidade. Meu coração se compadece e eu preciso orar. Alguns dias depois, saiu nos jornais, em alguns lugares, estava lá o moço na casa dele. Do Tatuapé acharam ele no brás andando, perdido, todo sujo, todo, né? Mas achou. Aos olhos naturais, nós sempre vamos correr que nem os 10. Vamos dizer que não dá. Vamos dizer que não há forças. Vamos dizer até não há recursos. Não há, nós somos limitados. Mas se você se lembrar que quando a terra ela é boa, e que quando você plantar vai crescer, e que quando você olhar, falar: nossa, a bênção de Deus ela é perfeita. E aí sai até aquilo que o pessoal fala assim, né? Se Deus quiser vai ser o melhor. Se Deus estiver ali vai ser uma bênção. É certeza que se Deus estiver ali, tudo que é dele vai ser maravilhoso, vai ser perfeito. Porque se for na força do meu braço ou da nossa vontade, é simplesmente na força do meu braço. Pode dar certo? Pode dar. Vai dar certo? Pode ser que vai dar. Se você colocar Deus e Deus agir, é diferente. E nesse diálogo desses 2 que estavam falando isso bem mais para frente do que a gente estava falando, comentando agora, eles voltaram e falaram para Moisés, e aí eles se lembraram da promessa que havia sido feita para Caleb, que ali ele poderia, morar e herdar a terra. Depois que entrar na terra prometida, ali eles estariam tendo seus espaços,
Eles eram um povo que eles precisavam alargar para que se tornasse futuramente uma nação. Então, para isso, estrategicamente foi colocado cada um no seu lugar. E às vezes a gente não entende o porquê que às vezes tem promessas que demoram um tempo. E Caleb foi um desses que a promessa demorou. E 45 anos depois, ele fala para Josué, e Josué abençoa ele, porque ele fala: ó, quando eu tinha 40, as minhas forças era do mesmo jeito que eu tenho hoje. Às vezes nós não entendemos que o tempo vai ensinando, o tempo vai apertando, o tempo vai direcionando, o tempo vai instruindo, ele amassa um pouquinho, o tempo ele vai nos moldando. E se você olhar um pouquinho para trás, você falaria assim para você mesmo: hoje eu estou melhor do que ontem, olhando alguns anos atrás. É a mesma coisa de você pegar uma foto sua de 10, 15 anos atrás e você olhar assim e falar: eu prefiro eu hoje, né? Porque a experiência, ela ensina. A experiência com Deus, ela instrui de maneira diferenciada. Eu não sei você agora, eu não sei há quanto tempo você está vindo neste lugar e falando que está esperando algo. Ou chega até aqui como eu, muitas vezes fala assim: não muda, não melhora. Porque às vezes eu quero mudanças imediatas. Eu quero mudanças que sejam agressivas. Isso fisicamente, espiritualmente também. Trabalhos. Aí eu vou falar o primeiro pilar que bateu forte em mim. Eu não sei, eu acho que eu nasci resmungando. Quando bateram na bunda quando eu nasci, eu acho que eu já saí resmungando. Então é algo que eu tinha que lutar contra. E eu esses dias até recebi a palavra, lembrando desses 10, falei: já é algo que eu tenho que parar. Resmungar. Falar que não dá. A palavra que estava em mim era assim: não aguento mais, parece que não dá certo, parece que tudo é difícil. Põe a mão no arado, põe a mão no trabalho, é 10 vezes mais de dificuldade. E aí eu, lendo essa palavra, eu meditei. Deus deu a terra, e eu não estou trazendo boas novas. Eu estou falando, esse gigante em forma de reclamação está muito grande. E aí foi quando esse primeiro pilar veio sobre essa pregação sobre mim, e me faz perguntar também para você: qual é a área da sua vida? Vamos falar primeiro da material, em que você não está trazendo boas novas. Você não está conseguindo falar de boas novas. Você não está conseguindo declarar. Você não está conseguindo falar, porque a boca fala daquilo que o coração está. Queria que você meditasse nisso. Porque a casa do Pai, este lugar, ele é um lugar muito bonito, construído com muito amor, com sua dedicação de oferta, com sua dedicação em vir trabalhar aqui que precisou, em dedicação sim, mas agora eu quero falar deste tempo. Quando nós viemos aqui neste lugar, quando aqui foi falado, é iniciado em nome do Senhor Jesus Cristo, qual é a nossa boa nova com Deus?
Oh Deus, será que eu tenho conseguido expressar algumas palavras para Ele e dizer: Senhor, obrigado porque eu cheguei até aqui? Ou ufa, cheguei. Sobe essa rua aqui a pé e para lá e fala assim: obrigado, eu cheguei. Tudo desde o início é construído para mim, para vocês, para nós. Tudo, desde o início, Deus, Ele construiu as coisas para nós. O pastor Nelson costuma falar, né? Falava muito. Respira fundo aí. Vivemos dias atrás, anos atrás, que respirar perto de alguém que estava com a Covid parecia difícil, no ar, né? Isso é no ar. Respirar e contaminava. E era difícil. Passamos esse tempo. E parece que depois desse tempo, o ar ainda continua carregado e pesado para muitos. Parece que não tem fôlego para puxar o ar. Parece que não chega na casa de Deus e não vai. Quem dirá na rua? E isso me fez ficar refletivo, porque eu gosto muito de orar. Eu gosto muito. Tem dias que eu passo, pelo amor de Deus, não é para glória do homem, não é, né? É que eu gosto. Fiquei horas orando, horas. Quando chegou no final do dia, parecia que eu estava leve, voando. E para muitos parece uma loucura. Porque quando você ora, você fala com Deus, você conta as suas intimidades para Deus. Não que Deus não conheça você, ou que não, Ele não conheça as suas dificuldades. Ele sabe. Igual desse homem aqui, 45 anos esperando. E a fidelidade deste homem para com Deus é o que fez ele alcançar essa bênção, que é esse Monte Hebron. É uma terra, é um lugar. Eu quero dizer que nós venceremos através da minha e da tua fidelidade com Deus. Só iremos alcançar essa vitória na fidelidade com Deus. Olha para o lado, pode olhar para o lado, olha aí. Quantos bancos estão vazios? Não estou aqui para julgar quem veio, quem não veio, aquele que pode vir, aquele que era para vir. Não. Há um rio cujas águas elas são limpas. Há um rio que as fontes elas não cessam. Há um rio que ela vem lá de cima, ela vem aqui na igreja e cai. E aquele que tiver prostrado, e aquele que tiver sede, e aquele que quiser se saciar, beber das águas cristalinas, que é o Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, Ele não se negará a vir. Ele não se negará a sentir. Ele não se negará a dar glória a Deus. Ele não se negará de dizer aleluia, Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Vamos continuar. E eu fiz umas anotações aqui, em que o qual fui lendo e Deus foi ministrando em meu coração. Caleb, podemos ver que ele foi muito fiel a Deus, que com a sua força de 85 anos foi quando ele recebeu a bênção de Deus para com a sua vida.
a persistência, a resistência, a fé, a esperança, fez com que ele vencesse. Os 45 anos se passaram, e provavelmente ele viveu dias de guerras e batalhas, porque ali era um tempo em que Josué era um homem estrategista, que era homem de guerra. Provavelmente muitos dos homens tinham que ir para a guerra, eles tinham que ganhar a terra, possuir a terra. Batalhas e batalhas, até chegar na terra que mana leite e mel. Quero trazer para a realidade agora. Eu não sei qual é a sua batalha hoje. Eu não sei há quanto tempo você está esperando algo se afirmar e acontecer na sua vida. Não é como causas na justiça, que pode ser que você entre agora e vai ser daqui 10, 3, 20, 30. Não sei se vai cair no esquecimento, porque aí estaria na mão de homens. Mas eu quero te dizer que quando está na mão de Deus, é igual com Caleb. Não desistiu, não perdeu a confiança. E aí o que aconteceu? Ele se lembrou daquela palavra e promessa que foi dita a ele, que ele persistindo entraria na terra prometida, e ali ele teria o seu espaço. Força espiritual. Mesmo na idade de 85 anos, Caleb ainda tinha ânimo para lutar, ânimo para ir adiante. A idade não o limitou. Eu esses dias estava lembrando e pensando em alguns pastores que eu conheci aqui nessa obra. E tem até um testemunho rápido que eu vou dar agora. Quantos lembram do pastor de Vila Matilde, Eduardo? A minha mãe disse que quando era jovem, ele mais o pastor Euribiades, eles tinham um carro pequenininho, se eu não me engano, um tinha um Fusca e um outro, eu não lembro do carro, mas era pequeno também. Aí meu avô, seu Luiz, ele tinha poucos filhos, ele tinha 13. E aí esses pastores pregaram para eles, aqui na Vila Manchester, aonde a minha mãe falava assim que aqui na Aricanduva, quando chovia, alagava tudo. Aí chovia dentro de casa, por cima, e por baixo o rio levava. E aí um tempo esses pastores passaram lá falando de Deus. E aí aquele senhorzinho com 13 escadinhas falou de Jesus, pregou de Jesus, colocaram aquela criançada tudo dentro do carro e levaram para a igreja. E aí a minha mãe disse que se recorda, ela disse que era pequena. O pastor Eduardo falava assim, ó, a gasolina do carro já, o ponteiro já bateu. Olha a fé. Vamos orar para que Deus faça com que a gente chegue até a igreja com 13 crianças lá dentro do carro dividido. E Deus pôs a mão. Aí o pessoal do mundo fala, foi no cheiro e voltou no cheiro. Esse dia ele foi crucial para que a família do meu avô aceitasse a Jesus. Posso dizer com boca cheia, graças a Deus, ele já partiu, encerrou a carreira, guardou a fé. De um homem que veio lá do Nordeste para cá, como muita gente veio, mas bebia, trabalhava em Guarulhos e morava aqui em Itaquera, voltava de bicicleta, não sabe como a bicicleta voltava.
a bicicleta voltava para casa, hein? Até que um dia pregaram para ele, ele largou bebida, cigarro e ajeitou a casa. Mesmo que você queira andar por caminhos tortuosos, por lugares que aparentemente vão te dar uma segurança, se você crê, Deus vai trabalhar e Ele vai mover aqui no físico, e o espiritual se unirá e tudo mudará, meu irmão, por causa de ti, por causa de mim. E hoje, graças a Deus, alguns estão em algumas igrejas. Eu estou vencendo e estou aqui. Mas o que isso tem a ver com o que você está testificando? Que persistir, que a fé, ela é o melhor remédio para você estar na casa de Deus. Porque assim como Caleb persistiu, ele venceu e ele herdou a bênção, ele herdou a terra prometida, como ali havia sido prometido. Eu estou aqui através de pessoas, pastores que pregaram para familiares lá atrás. E hoje eu estou aqui perseverando e lutando juntamente com vocês para ganhar a terra prometida, que é o reino dos céus. Não perca essa visão da promessa, que aqui estamos de passagem, que aqui estamos para viver e vivenciar a palavra de Deus, para continuar as sagradas escrituras sobre nós, a palavra vindo e nós vivenciarmos e transbordarmos que nós somos de Cristo. Porque eu não sei você, se você hoje está moído por alguma enfermidade, por alguma espera que você está há anos e anos tentando e não chega, não vem, você bate a porta e não responde, você busca caminhos e não acha. Quero te afirmar em nome de Jesus, a fé em Deus, a fé em Cristo Jesus e a persistência até o final, vai fazer você herdar a terra que mana leite e mel, que é nos braços de Jesus, que é nos caminhos de Jesus. E queria ressaltar aqui, aqueles 10 que falaram que não dava, não chegaram a entrar na terra prometida. Imagina, você lutar anos, e no final, nós fizermos como muitos têm feito, largado a casa de Deus, se esquecido da presença de Deus, e no final abandonar o projeto inicial, que é morar com Deus. Isso é um pouquinho das dores que há aqui na terra ainda, porque dói. Já deixou de estar em festa familiar no final de semana para vir para a casa de Deus? Alguém já te chamou de bobo? Vai para a igreja de novo, só essa vez. Isso é não perder a visão da promessa. Isso não é brincadeira, meu irmão, minha irmã. A casa de Deus é o ajuntamento dos meus irmãos com as minhas irmãs, para glorificar Jesus, para exaltar a Jesus. E estamos já em fase final aqui.
Tinha até separado algumas coisas aqui de dar de exemplos, versículos, capítulos, mas não vai ser necessário. Porque aquilo que Deus colocou no meu coração para falar é sobre isso. Que nós não podemos vir à casa do Pai achando que é só mais um dia. Em que nós viemos à casa do Pai achando que este lugar é um encontro, ou que é só apenas mais uma noite. Em que às vezes nós chegamos na casa do Pai e perdemos a visão da promessa daquilo que é herdar o reino dos céus. Precisamos ser resistentes, precisamos ser firmes em Cristo, precisamos batalhar, precisamos crer, precisamos se doar. Quer ver como tem total diferença esse homem Caleb da tribo de Judá? Dessa tribo veio justamente Caleb, que um pouquinho mais para frente veio Davi, Salomão, né? Aí lá na frente veio um chamado Jesus. Olha lá, Caleb foi aquele que trouxe boas novas. E olha o futuro dele, da descendência dele, onde chegou. O Salvador, que se despiu da sua glória, que veio a este mundo. Eu até escrevi aqui para encerrar. Pelo que eu entendi, Jesus, após os 30 anos, começou o seu ministério. Fez 40 dias de jejum, 3 dias no deserto, 3 dias no sepulcro. Isso eu estou falando do tempo, tá? Dias, anos. E assim como Caleb, ele tinha uma missão. Ele tinha que ir na cruz para que hoje nós estivéssemos aqui, para nos dar direito à salvação, à vida eterna. E a diferença é que depois de 3 dias ele ressuscitou. Por mim, por ti, por vós. Tudo há um tempo determinado para todas as coisas nos céus e na terra. Às vezes achamos que o nosso tempo é igual ao tempo de Deus. Não. Existe, vamos dizer, dois tempos iniciais: o dia, o sol e a noite. Aí os homens criam as horas, mas Deus, Ele está conosco, no nosso levantar, no nosso deitar, nos nossos dias, nos nossos choros, nas nossas angústias e nas nossas vitórias. Amém? Queria que você se colocasse só de pé brevemente. Pode vir aqui, Rafael, já. Eu queria que você fizesse uma oração comigo neste momento, porque eu também irei participar desta oração, pedindo força para que Deus me ajude nos tempos, para que eu fique firme, para que eu não perca a visão do alvo, da promessa que é o Senhor Deus, para que eu não desanime, para que, como muitos dizem aí, eu não saia dos trilhos. Porque, irmão, se você olhar, meditar 5 anos atrás, vamos voltar um pouquinho mais, 10 anos, quantos já se perderam desse trilho? Porque perderam a visão do que é Deus, da promessa de Deus. Amém? Eu queria que você orasse
e falasse mesmo para Deus, falasse para Deus: Deus, tem coisas difíceis sim, Senhor, o tempo dói, o tempo machuca, mas eu cheguei até aqui, Pai, eu ainda estou aqui, Senhor Deus. Eu não sei qual que é o trabalho que vai ser em minhas mãos, ou para quem que eu tenho que buscar, para quem que eu tenho que orar. Eu não sei se é pela minha geração, eu não sei se é pelas gerações que vão por vir aqui nesta igreja, Senhor. Eu não sei se é, Pai, por outras pessoas que possa vir até a casa do Senhor. Mas eu quero me manter fiel como Caleb foi fiel até o fim. E como o Senhor renovou as forças dele, mostrando que até os 85 anos ele se sentia como aquele jovem de 40 anos. Porque nós aqui fazemos contas, Senhor. Nós aqui fazemos análises. Nós aqui programamos, Senhor. Mas eu quero te pedir, Senhor, a tua bênção, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, Pai. E que teu Espírito Santo possa renovar as minhas armaduras espirituais. E mesmo que eu possa estar chorando, Senhor, mesmo que eu possa estar ansioso por algumas coisas, Senhor, mesmo que ainda eu necessite de cura, Senhor, que a medicina não me traz, Senhor, mesmo que eu ainda esteja, Senhor, querendo, Pai, algumas coisas, e ainda, se não aconteceu, é porque o Senhor não quis. Mas eu quero continuar e perseverar no Senhor. Porque no capítulo 9 fala que é seguindo ao Senhor, seguindo ao Senhor. Seguindo ao Senhor, e eu irei continuar seguindo ao Senhor. Ajuda, Pai, ajuda-nos, Senhor, seguir a Ti, Pai, para que eu não perca a visão da promessa. E a Tua fidelidade comigo, ela permanece, mas a minha para contigo, muitas vezes os meus sentimentos derruba. Muitas vezes, Senhor, eu titubeio, Senhor. Muitas vezes o meu coração fica à frente, e aí eu estou cheio de angústia porque não acontece. E eu perco o domínio e o controle. E aí não é o Senhor que reina sobre mim. E a tristeza me ocupa a minha mente, ocupa o meu coração, ocupa o espaço que eu poderia estar bem dizendo e glorificando ao Senhor. Em que eu vejo que os meus projetos estão difíceis, doloridos, Senhor. Mas eu quero te dizer, Senhor, que meu objetivo final é morar contigo no céu, Pai. Que meu objetivo, Senhor, é ter um encontro contigo, Pai, neste lugar, Senhor, em que fala: venha, benditos do meu Pai. Tu és a minha morada, Tu és o meu auxílio, Senhor. E eu oro pela Tua igreja, Senhor, que eu não sei se está cansada, Senhor, que eu não sei também se está triste, Senhor, que eu não sei se aos nossos pensamentos, ao nosso ver, parece que nós não conseguimos dar glória a Deus, Senhor. Mas o Senhor domina e reina sobre nós, e por isso eu te agradeço, Jesus. Eu te glorifico, Jesus, pelo trabalho que o Senhor fez para me dar direito à terra prometida, que é o reino dos céus. Em o nome de Jesus, amém.